A pedido do vereador Jadir, lembrando que ontem foi o dia da independência, assim que nós fazermos a oração, nós vamos tocar aqui o hino nacional. Convido a todos para se colocarem de pé para fazermos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Continuemos de pé para tocarmos o hino nacional, por gentileza. As marchas plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em desejo com a liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas norte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra morada, entre outras coisas, do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol resplangente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais arriba, desde os sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, traz no futuro e glória do passado. Os ecos da justiça clama forte, verás que o vinho teu não foge a muda, nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas, contra a pátria amada, os filhos deste sol resplangente, pátria amada, Brasil. Convido o vereador Vantuir para tomar o assento no seu lugar. Lembrando que os vereadores devem fazer o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, declaro aberta a 28ª reunião ordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Peço ao senhor secretário, vereador pastor Giovanni Márcio, que faça a leitura da ata. Boa noite a todos. Ata da 27ª reunião ordinária do ano de 2020
da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 1º do mês de setembro do ano de 2020, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 27ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Ricardo de Freitas Tobias. Após saudar os presentes, o senhor presidente solicitou aos edis que fizesse o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião sobre a proteção de Deus em nome do povo de Nova Serrana. Mediante ofício, o vereador Vantuir Ribeiro Martins justificou sua ausência. Na pauta da reunião constava as seguintes matérias: ata da 26ª reunião ordinária de 2020, matérias do Executivo, ofícios do gabinete 0473/2020, que encaminha o projeto de lei 074/2020, matéria do Legislativo, projeto de lei 073/2020, de autoria do vereador Sandro Moretti de Souza Silva, projeto de lei 075, de autoria do vereador José Alberto Fonseca da Silva, indicação 118/2020, de autoria do vereador Jadir Antônio de Oliveira, indicação 119, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva, indicação 120, de autoria do vereador Sandro Moretti de Souza Silva, indicação 121/2020, de autoria do vereador José Alberto Fonseca da Silva, indicação 122/2020, de autoria do vereador Adalberto Gonzaga dos Santos. Matérias para votação: veto à proposição de lei 049/2020. Feita a leitura da ata da 26ª reunião ordinária, esta foi aprovada e assinada pelos vereadores. Conforme o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, foi aberta a palavra aos vereadores. O vereador Remirto José Pedro apresentou o requerimento ao senhor presidente no sentido de a mesa diretora formar uma comissão para reduzir o elevado número de invasões de terrenos ocorrido em Nova Serrana. Ato contínuo, foi feita a leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno. As indicações 118 a 122 foram aprovadas mediante votação simbólica. Realizadas as leituras, os respectivos debates e votações, foi rejeitado o veto à proposição de lei 049/2020, com 4 votos sim e 8 votos não. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. A referida ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneça como estão. Declaro aprovada a ata lida. Convido o vereador Aguinaldo e o vereador José Alberto para se tomar aos seus lugares, por gentileza. Foi invertida aqui a fala da vereadora Terezinha para a palavra aberta, os vereadores. Depois eu falo a palavra. Nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que faça a chamada do orador inscrito para uso da palavra na tribuna, o qual terá o prazo regimental de 15 minutos. Senhora vereadora Terezinha do Carmo Silveira, assunto referente ao trabalho feito na Câmara. Uma boa noite a todos os vereadores, todos os servidores da casa, a imprensa aqui presente, o público, e cumprimentar a todos que estão nos acompanhando através da internet, em especial minha família, que vai ficar muito feliz após as minhas falas. Quero dizer, palavras
o vento leva, mas ações administrativas, jamais, porque ficam documentadas. E eu, quando presidente interina dessa casa, adotei uma forma de trabalho. Todas as minhas ações foram gravadas. E além de ter documentos, eu tenho também todos os CDs gravados com todas as minhas falas e falas dos demais vereadores. Então, tudo que eu vou falar aqui, além de ter documento, tem também o CD. Na semana passada, foi falado que o combustível tinha sido 16.668. Errado. 7.762,61. Lanche. Falou que tinha sido 39.158,56. Foi 28.702,97. E depois vou falar para vocês por que foi esse valor, devido ao trabalho brilhante da Escola do Legislativo e do Parlamento Jovem. Diárias. Falou que era 23.600. Foi 5.100 reais. Número de cargos ocupados. Foram chamados 7 concursados. 4 foi falado. Mas só 3 está ocupando o cargo aqui na Câmara. A 4ª pessoa está cedida, então não teve despesa na Câmara. Segurança, vigias. Quero aqui parabenizar aos vigias dessa casa, que trabalharam, que exerceram seu trabalho com profissionalismo. E destacar separadamente. Porta, detector de metal, foi 9.300. Mas tenho aqui em mãos um documento assinado por os 13 vereadores que concordaram em comprar a porta detector de metal, que funciona perfeitamente. Não está funcionando agora, porque a Câmara está fechada. Mas, quando voltar aos trabalhos, a porta detector de metal é uma das melhores. Dizer, Portal Norte era um guarda-armado. Teve um valor de R$ 48.089,07. Agora, os vigias que trabalhavam durante o dia, alguns à noite, foi R$ 96.068,04. Eram 4 pessoas, com os menores salários da Câmara. Vocês não acham justo? Os vigias trabalhavam e cuidavam da Câmara. Então fica aqui o meu respeito, a minha admiração e o meu carinho pelo trabalho que eles exerceram aqui nessa casa. Plano da Algar, que a Câmara tinha ilimitado, de celular, que era pago R$ 977 por mês, foi cancelado o contrato. Os suplentes nem chegaram a usar, porque eu suspendi antes. Aqui, depois de todas as reuniões ordinárias, servi um lanche. 200 salgados, refrigerantes, sucos, café, cortei também. Água mineral, agora é só de galão, porque quando eu entrei, tinha água de garrafinha, que era com gás e sem gás. Servi em todos os gabinetes, foi cortado. Não existe mais. Quero dizer aqui que, a partir do dia 7 de maio de 2019, quando tomei posse como presidente interina, precisei tomar diversas medidas para fechar minhas contas. Primeiramente, necessitei cortar alguns gastos para cumprir a ordem judicial de convocar 6 vereadores suplentes, passando a pagar 19 vereadores ao invés de 13. Isso gerou um aumento de R$ 398.800, com encargos aproximadamente.
porque a ordem judicial era a convocação em 5 dias. E assim eu fiz. Depois, em agosto de 2019, houve o corte do Fundeb da base de cálculo do 12º, que teve uma queda de R$ 105.730,86 por mês, representando R$ 528.654,30 até 31 de dezembro de 2019. Diante deste cenário, foi necessário tomar as seguintes medidas: suspensão do contrato de assessoria jurídica no valor de R$ 5.520 mensal. Corte do auxílio alimentação, que representava aproximadamente um total mensal de R$ 8.760. Suspensão do contrato de segurança armada no valor de R$ 4.684 por mês. Redução dos gastos com padaria, que antes eram R$ 4.950, passou para R$ 930, aproximadamente, por mês. Redução dos gastos de combustível, que antes era uma média de R$ 4.115, consegui reduzir para R$ 540 por mês. Redução dos gastos com água mineral, que anteriormente era cerca de R$ 1.200, passou para R$ 420 por mês. Deixei de fazer a entrega de moções e de medalha de Guimarães, que nos anos anteriores, custariam R$ 25 mil. Não tivemos nenhuma homenagem nesse ano de 2019. Reduzi as diárias, que até 6/5 de 2019 somavam R$ 18.500. E no período em que estive presidente foi R$ 5.100. Ainda assim, porque mantive as atividades da Escola do Legislativo. A Câmara participou do Parlamento Jovem e diversos cursos necessários ao seu funcionamento. Cortei o lanche da Escola do Legislativo, que passou a funcionar com doações. Depois vou falar quantos alunos nós formamos, quantas bolsas a Câmara conseguiu com relação à folha de pagamento. Eu cortei as horas extras, que antes somavam cerca de R$ 7.800 por mês. Cortei as gratificações, que eram R$ 8.900 por mês, aproximadamente. Fechei o PROCON, que custava R$ 11.917 por mês. Reduzi o número de servidores do atendimento ao SAJ, antes custava cerca de R$ 23.270 e passou para R$ 7.992 por mês. Demitiu o assessor da Escola do Legislativo, deixando o cargo vago. Demiti 8 auxiliares parlamentares, que é o terceiro assessor que todo mundo fala. Deixei vago o cargo de chefe de gabinete desde quando tomei posse, cujo salário mensal é de R$ 5.214,52. Ocupei apenas uma vaga de assessor de gabinete que tinha direito, cujo salário custou R$ 2.959,96. Se tivesse ocupado as duas, teria gasto R$ 5.919,92 por mês. Demiti o auxiliar de imprensa, que custava R$ 2.090,53 por mês. Demiti o motorista contratado no valor de R$ 2.959,96 por mês. Demiti o servidor contratado no cargo de técnico legislativo, que custava R$ 3.646,72 por mês. Demiti o chefe de divisão administrativa, cujo salário era R$ 5.214,52 por mês. Tirei 2 estagiárias, que custavam R$ 954 cada por mês, deixando apenas uma, que trabalhava no SAJ e permanece trabalhando até hoje. Deixei o cargo de diretor administrativo vago, que custava R$ 9.751,48 por mês. Quando assumi a presidência da Câmara, essa casa tinha na folha de pagamento mensal 93 servidores e 13 vereadores, total 106.
E quando terminei o ano, eram apenas 64 servidores e 19 vereadores. Assessoria jurídica, que nós falamos que é externo, licitação, eu também suspendi um cargo alto. O total dos cortes de despesas e economias que fiz somaram mais de 530 mil no período em que estive como presidente. Minhas contas fecharam e eu cumpri o percentual de folha de pagamento exigido pela Constituição Federal. Eu ainda tenho tempo. Agora eu vou falar para vocês por que teve esse gasto dos lanches, apesar que no final tem que agradecer aqui o doutor Alessandro, o Bruno, que trabalha com ele, que se esforçaram e conseguiram a doação dos lanches para que a gente pudesse terminar o ano fazendo a nossa formatura com dignidade. Escola do Legislativo 2019, primeiro semestre, curso de cidadania, SESEC, 33 alunos, quinta-feira à noite. Escola Estadual Major Agenor, 25 alunos, segunda-feira à tarde. Escola Estadual Marizeli, 29 alunos, quarta-feira à noite. Escola Municipal Geraldo de Assis, 35 alunos, quarta-feira à tarde. Escola Estadual Padre Lauro, 12 alunos, segunda-feira à noite. Total, 134 alunos. Primeiro semestre, curso de informática, SESEC, 11 alunos, quinta-feira à noite. Escola Estadual Major Agenor, 9 alunos, segunda-feira à tarde. Escola Estadual Marizeli, 15 alunos, na quarta-feira à noite. Escola Municipal Geraldo de Assis, 10 alunos, quarta-feira à tarde. Escola Estadual Padre Lauro, 5 alunos, segunda-feira à noite. Total, 50 alunos. Primeiro semestre, curso de inglês, turma de quinta-feira à tarde, 17 alunos. O total, 17. Parlamento Jovem de Minas Gerais. Projeto Parlamento Jovem de Minas Gerais iniciou o ano de 2019 com cerca de 70 alunos em sua abertura. Este projeto, que possui abrangência municipal, regional, estadual e nacional, contou com um primeiro momento com alunos da Escola Estadual Antônio Martins, do Espírito Santo, e da Escola Estadual Maria Zeli. Em um breve resumo, esse projeto de formação política e cidadã, os alunos aprendem como funciona o processo legislativo, mas sempre enquadrados em um tema específico, que em 2019 foi a discriminação étnico-racial. Os alunos da Escola Estadual Antônio Martins, do Espírito Santo, Breno Alves e Raíssa Ribeiro, representaram a Câmara Municipal e o município de Nova Serrana na plenária da 16ª edição do Programa Parlamento Jovem de Minas Gerais, que aconteceu em Belo Horizonte nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2019, que contou com mais de 100 câmaras participantes e mais de 120 alunos do ensino médio de todo o estado de Minas Gerais. Total de alunos, primeiro semestre, 271 alunos. Segundo semestre, curso de cidadania, SESEC, 26 alunos. Escola Estadual Antônio Martins, 32. Escola Estadual Antônio Martins do Espírito Santo, mais 26 alunos à noite. Escola Municipal Alice Cândida, 27 alunos. Escola Municipal José Américo, total de 142. Curso de Informática, SESEC, 10 alunos, quinta-feira à noite. Escola Estadual Antônio Martins do Espírito Santo, 6 alunos. Total, 44 alunos. Curso de Inglês, 48 alunos. Total de alunos em 2019, 505 alunos. Todos os alunos da Escola do Legislativo, dos cursos de Cidadania, Informática e Inglês, receberam material didático composto de apostila, lápis, borracha, caneta, prancheta e marca-texto. A Câmara Municipal oferece lanche a todos os alunos de todos os cursos da Escola do Legislativo, Cidadania, Informática, Inglês e Parlamento Jovem. A van é utilizada no transporte dos alunos. Vereadora, e em todos os cursos. 1 minuto para suas considerações finais. Inclusive, nós temos um candidato a vereador que participou conosco aqui
do Parlamento Jovem, e quero parabenizar a ele, porque ele fez um brilhante trabalho junto com o doutor Alessandro e o Bruno. A Escola do Legislativo realizou 2 formaturas e 2 provas classificatórias. E alunos que conseguiram bolsa de estudos: Lucimar, bolsa integral na FANS, Gutierrez Gil Barbosa, integral na FANS, Raíssa Torres, integral na USP-Sesumar, Flávio Romualdo de Lima, Colégio Ângulo, Samerson Felipe, na Escola Modelo, Sara Gonçalves Honório, na Escola Modelo. A Escola do Legislativo ofereceu ainda cerca de 15 bolsas de estudos parcial na Unicesumar, desconto de 50% para os melhores alunos. Este foi o trabalho feito na Câmara Municipal no ano de 2019 pela vereadora Terezinha Célia do Carmo Silveira, que ocupou o cargo do dia 7 de maio de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Agradeço a vereadora Terezinha Célia do Carmo Silveira pela sua presença. Conforme dispõe o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Boa noite. Com a palavra, vereador Santo Moretti. Boa noite, Ricardo, colegas vereadores, internautas, público presente, imprensa. Boa noite a todos. Queria abrir aqui hoje essa fala, queria deixar aqui os meus sentimentos, a família aí do senhor Donato, que faleceu esse final de semana, senhor Donato do Romeu Duarte, né, faleceu no último final de semana, em especial e aos filhos, o Júnior, o Herbert, a Lohane, o William e a esposa Helena aí, Veloso. Deus conforte a família nesse momento difícil. Só isso. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Remirton. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas, servidores da casa, o público aqui presente, a imprensa e aqueles que nos acompanham em suas casas. Senhor presidente, semana passada eu falei de 2 assuntos, então esse terceiro ficou para hoje. O Zé Faquinha também estava presente na reunião do CODEMA, na semana passada. Eu fiquei muito feliz, então eu queria externar essa felicidade minha para a população de Nova Serrana e dar os parabéns ao Executivo, na pessoa de Eusébio Lago, e o secretário do Meio Ambiente e Agricultura, o Marco Aurélio. Não sei de quem foi a iniciativa, o certo é que contrataram o professor Saulo. Então, o professor Saulo é um engenheiro agrônomo de grande experiência, ele já trabalhou em Nova Serrana, em meio ambiente, em fruticultura, trabalhou na Emater como extensionista rural. Então, ele vai ser de grande valia na Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, porque, ao mesmo tempo que apareceu um projeto aqui no final do ano passado para fundir as secretarias, e parece que a Secretaria do Meio Ambiente vai ficar subordinada a outra, eu acho que agora, com a vinda do Saulo, ele vai dar fazer um diferencial na Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, porque ele é um entusiasta, ele é professor da área, e talvez nós possamos ainda este ano pegar alguns produtores e levar a eles esse entusiasmo, levar a ele a notícia de que o Banco Brasil, que é o parceiro do agricultor, tem muito dinheiro para emprestar para o agricultor, que o agricultor que estiver disposto a melhorar sua propriedade, melhorar a agricultura no município de Nova Serrana, melhorar a produção, assim ele está ganhando a vida na zona rural, tendo uma vida mais digna, uma vida mais saudável na zona rural, e ali vai poder ficar com a sua família e defender o pão de cada dia com a sua família com mais facilidade. Então, nós do Poder Legislativo, juntamente com o Executivo, temos essa obrigação de também dar uma assistência, um amparo ao produtor rural. E nesse momento, eu acho que com o Saulo ali na Secretaria do Meio Ambiente, como secretário adjunto, ele vai fazer essa diferença
ele vai suprir essa lacuna que estava na Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, com sua grande experiência e seu entusiasmo na área, promovendo vários cursos e promovendo a agricultura tão esquecida há muitos anos na região de Nova Serrana, no município de Nova Serrana. Então, fico feliz e parabenizo ao Executivo por essa iniciativa. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Remito. Mais algum vereador que não fez uso da palavra? Quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador William. Presidente, obrigado. Primeiro momento, eu gostaria de falar da questão do Covid-19. Nós temos reuniões todas as semanas. Nessa semana, nós estamos atendendo um pedido do vereador Zé Alberto para que esteja presente aqui gerentes de instituições bancárias. Nós preferimos tratar, no primeiro momento, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que parece que serem aí os bancos com maior problema na questão das filas, e por se tratarem de bancos ligados ao poder público, a gente poderia ter uma intervenção mais tranquila e, a partir deles, servir de referência para que os protocolos também sejam seguidos pelos demais entes bancários. O que a gente percebe é que essas instituições, o poder público municipal tem feito a sua parte com tendas, com aquele aparato todo que os vereadores sabem muito bem, mas isto está custando aos cofres públicos do município. A gente vê com bons olhos a ação, no entanto, é importante ressaltar que essas instituições, elas não prestam serviço voluntário. Esses bancos ganham muito dinheiro da população, e eles poderiam ser responsáveis pela organização também externa. Por quê? Nos supermercados, nos bares, nos espetinhos, nas lojas, quem é responsável? Não é o dono do estabelecimento? Por que o pequeno ele é responsável e o grande tem que colocar na nossa conta? O que nós temos percebido é que também chega no final de semana, não tem nada de protocolo de segurança, porque essas pessoas não estão nos bancos, os responsáveis. Ao contrário dos comércios, que aí o comerciante, mesmo ausente, ele é responsável pelos protocolos de segurança. Vemos aumentar aí o número de casos em Nova Serrana, exemplo de outras cidades da região. Nós tivemos aqui um encontro bastante proveitoso na semana passada. Acho que estavam presentes aqui vereadora Terezinha, Walter, Faquinha, Remilton estava presente, o Chiquinho do Planalto, Dóia estava presente. E nós discutimos uma série de situações com o PROCON, que nós estamos tendo aí alta de preços em itens da cesta básica, como óleo de soja, como arroz. É importante ressaltar que esse movimento é um movimento nacional, não é um movimento local, mas o PROCON garantiu que irá fazer a sua parte na fiscalização, cobrando as notas fiscais para ver se esses produtos foram adquiridos a que preço e se de fato estão transferindo para o consumidor aquele aumento, seja do frete, seja da própria aquisição do produto, ou se estão aproveitando de uma situação. Mas uma coisa ficou bem clara, é que a população que nos ouve agora nesse momento, e os vereadores como formadores de opinião, a imprensa aqui presente, a população aqui presente nessa noite, pode fazer a sua parte, aconselhando as pessoas. Lá em casa eu já tomei esse exemplo essa semana, estou comprando o básico, porque quando a gente percebe que algo está aumentando, que vai faltar, segundo o nosso entendimento, a gente corre e compra. Quando a gente vê aquela propaganda, 6 itens por cliente, 6 produtos por cada consumidor, isso nos dá uma motivação de levar 2, levar 3, e isso é o que está fazendo, é levar o preço. Os preços são baseados na lei da oferta e da procura. Chega lá, compra um produto, compra um produto só. Eu quero ver, se começar a cair a venda e sobrar a mercadoria, e mercadoria perecível, lá na prateleira, eu quero ver se os preços continuam elevados. Aí não continua. Então, nós podemos fazer a nossa parte. E esse aí é o recado que eu passo para todos. Vamos fazer a nossa parte para fazer regredir esse preço, ao invés de ficarmos apenas no campo das lamentações. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador José Alberto.
Boa noite, senhor presidente, senhores demais vereadores, imprensa, presente, a pessoa do Tiago, pessoal que nos assiste através da internet, público aqui presente. Senhor presidente, quero aí agradecer o professor William por essa reunião importante. Foi pessoas que me ligou pedindo para fazer, para estar debatendo a respeito das filas nos bancos. E também a gente viu uma polêmica aí esses dias a respeito dessa tenda colocada na frente, que é importantíssimo, longe de nós da Câmara, dizer que não tem que colocar. Muito pelo contrário, tem que atender a população sim. Agora precisamos de saber quem que vai pagar a conta. Isso é importante. Então, também, senhor presidente, gostaria de estar pedindo ao senhor, várias indicações que a gente fizemos aqui, não tem resposta, o pessoal cobrando da gente a respeito do campo de futebol lá do bairro Santa Luzia. Eu fiz a indicação aqui, gostaria de estar pedindo ao senhor para estar encaminhando ofício ao executivo para ver como que está o andamento do projeto lá para aquele campo, que a gente vê que o esporte está parado, mas precisa de estar organizando a infraestrutura dos campos de futebol, porque o futebol nessa gestão tem deixado muito a desejar. Isso a gente tem ouvido muito falar. E outra coisa, senhor presidente, é a respeito da rua Paraguaçu, que liga, eu ia até entrar com a indicação nessa casa, mas já existe uma indicação, a rua Paraguaçu, ligando o bairro Conceição Elias a 262. Gostaria também de estar pedindo ao senhor para estar encaminhando ofício para ver se tem algum estudo nesse sentido, porque vai desafogar muito o trânsito daquela região, é um pedido da população ali na nossa região. Gostaria, já tem indicação nessa casa, gostaria de estar pedindo ao senhor para estar verificando como que está o andamento. E tantos outros pedidos, senhor presidente, que a gente gostaria de resposta nessa casa, como as emendas impositivas, que gostaria de um pronunciamento do senhor a respeito dessa emenda impositiva, como que está, se o senhor tem cobrado isso do executivo, porque é um direito dos vereadores e a população precisa de segurança, precisa de investimento na área de segurança. No passado foi feito batalhão, foi feito olho vivo, e a gente precisa estar, os vereadores, fizemos o pedido aqui para cada vereador, pedindo R$50 mil para a emenda impositiva, e gostaria de um pronunciamento do senhor a respeito disso, se o senhor tem algum posicionamento. No que eu queria falar nessa noite é isso, muito obrigado. Vereador José Alberto, eu tenho feito vários questionamentos a respeito das emendas impositivas, tenho feito várias cobranças e a gente está no aguardo, mais breve, com certeza, sairá essas emendas. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra, que não fez uso da palavra? Não. Vereador Jadir, com a palavra. Presidente Ricardo Tobias de Freitas, no seu nome eu cumprimento a todos os colegas. Para que não passar em branco, eu tenho pelo menos manifestar a satisfação, o agradecimento dos moradores de Cidade Jardim, Mangabeiras e Pouso Alegre, que foi a solicitação deles concretizada pela Secretaria de Obras, que foi os quebra-molas, que para quem está vindo de Barretinho, Barretos, geralmente vem acelerado, né, próximo a esses bairros, e eles solicitaram que fizesse umas lombadas para reduzir a velocidade dos veículos ao chegar próximo ao centro de convenções, aos bairros, às ruas que adentram a esses bairros. Então, é simplesmente o agradecimento desses moradores, deixar registrado o agradecimento ao Poder Executivo. Obrigado, presidente. Presidente. Com a palavra, vereador Pastor Giovanni. Quero falar aqui não como líder do governo, mas como cidadão, como representante de algumas igrejas, das quais eu sou superintendente e pastor de uma igreja local. A questão do combate ao Covid, eu creio que se não houve uma percepção por parte de todos nós, mas é uma realidade, a partir do momento do pronunciamento do governador Romeu Zema, me parece que foi de uma faixa amarela, uma coisa assim, se não for, me corrija aí, é faixa amarela mesmo, né?
houve uma onda amarela, isso. Então, houve uma liberdade de ação que essa onda amarela trouxe, ainda que não foi esta a intenção, mas o que desencadeou é isso. E está não só no estado de Minas, mas no Brasil todo. Esse final de semana, pelas redes sociais, a gente pôde observar que o brasileiro recebeu essas informações como uma liberdade de ação. Portanto, ontem eu estive lá na padaria, não vou falar o nome, né, para não comprometer, mas quando eu entrei na padaria, eu até ia cometer a infelicidade de falar o nome, mas graças a Deus não. Eu entrei, tanto, não sei se é dono, se é o gerente, e todos os usuários, nenhum deles estavam de máscara, todos. E isso aconteceu em outros comércios, mostrando que nós estamos num momento de combate à pandemia de responsabilidade pessoal. Eu estou lá na igreja, junto com os demais pastores, nós temos mantido. Se alguém quiser ir lá certificar do que eu estou falando, os cultos é na quarta-feira às 19h30 e aos domingos às 19h e 9h da manhã. Se quiser ir lá certificar, nós estamos mantendo todo esse procedimento, o álcool em gel, a máscara, o afastamento. Nós temos capacidade em média de 300 pessoas dentro da igreja, nós estamos comportando no máximo por culto até 70 pessoas, que está dentro dos 30%, mas uma coisa nós precisamos entender, isso está generalizado, entender que agora a responsabilidade é de cada um, cada cidadão, é minha, é de cada um de nós. A gente pode ajudar, pode, mas há casos que pode observar que perdeu realmente o senso de perigo em relação à doença, pelo que eu andei e pelo que eu estou observando. Muito obrigado. Mais algum vereador que não fez uso da palavra? Voto, presidente. Com a palavra, vereador Idalino. Boa noite, presidente, colegas vereadores, cumprimentar aqui o público presente, a imprensa, a pessoa do Tiago, sempre presente. Já aproveitar, fazer um agradecimento aqui, recebi aqui em primeira mão aqui do meu assessor, até pedir você confirmar, o prefeito sancionou meu projeto, Moto que Salve, então fiquei muito feliz, quero agradecer ele, agradecer todos os vereadores, então recebi em primeira mão aqui agora, então fica um agradecimento ao executivo, ao prefeito, isso é muito importante, quando é bom a gente agradece, Isso, quem ganha com isso é a população, é os vereadores, é a Câmara Municipal que fez esse projeto, não foi o vereador sozinho, dependeu de todo mundo, do jurídico e tudo. Então, muito obrigado. Então, também já aqui, parabenizar você, Terezinha, então, na sua fala, é importante isso aí, mostrar números, como o presidente mostrou, você vem e mostra, e você foi sempre transparente, sabe? A gente já trabalha há 8 anos junto aí, a gente sabe do seu carinho que você tem com o pessoal aqui, o zelo que você tem com o dinheiro público do povo, que na verdade o dinheiro que paga nossos salários são o dinheiro da população, e você sempre zelou com isso, eu vejo que você nunca foi uma pessoa que não usava diária, gasolina, verbo de gabinete, então você está de parabéns, você com a contabilidade, a pessoa da Deise e toda a sua equipe que ali trabalha, a Deise foi uma pessoa muito prestativa, sempre atento, sempre ela falando, assim dá, assim não dá, cuidado. Então, isso é importante, essa transparência, que a população fica sabendo. E a população fica sabendo que quais vereadores, que tem que fazer um balanço, quais vereadores que teve gás, quem não teve. Isso é importante a população saber. Qual vereador que usou mais diária? Qual vereador que usou mais gasolina? Aqui nós tínhamos vereador que no mandato passado que 300 de gasolina era pouco para ele. Eu não sei se ele andava, mas que ele gastava. Então, isso é importante, né, professor William? Então, isso é muito sério. A população tem que saber para onde está indo o dinheiro do povo, e qual é o vereador que realmente está compensando pagar o salário dele. Então, é importante mostrar essa transparência. Parabéns, Terezinha,
E é importante isso, quando vem, se mostra, né, presidente? Que isso aí fica aqui, a discussão fica aqui. Mas a população tem que saber o que realmente gastou, quem está gastando mais, quem gasta menos, porque tem que dar satisfação à população. Muito obrigado a todos. Vereador Idali, não me faço das suas palavras. Mais algum vereador que não fez uso das palavras? Vereador, Presidente. o vereador William, vereador que não fez uso da sua palavra. Depois, no final, deixa o senhor falar. Vereador Aguinaldo vai querer falar um comentário. Vereador Walter, vereador Adalberto. Com a palavra, vereador William. Só complementar aí a fala do pastor Giovanni, que foi muito feliz aí em retomar essa discussão do Covid-19 pelo olhar da onda amarela. Nós estamos na onda amarela, discutimos na semana passada com os vereadores, também um apelo, né? Nós temos esse apelo da população fazer a parte para a gente fazer, retrair o preço das mercadorias, mas também nós temos que ter um compromisso para que a população, e cada um incorpore dentro de si o uso da máscara, os protocolos de segurança, seja onde vai, seja aquele que é comerciante. Por quê? Nós conversamos com representantes do Sindinova e do CDL. Nós temos as nossas atividades retomadas porque nós fizemos o dever de casa lá no início da pandemia. Agora nós tivemos vamos dizer assim, essa falsa liberdade, ou seja, a onda é amarela, é intermediária, vários e vários setores foram liberados, mas se a gente abusar desse momento, nós vamos prejudicar todo o comércio e toda a indústria local. Então, o trabalhador que está aí na fábrica, trabalhando, seguindo os protocolos, a empresa trabalhando, pagando o salário, as pessoas tendo condição de ir ao supermercado, esse é o país que a gente quer. Mas se tiver abuso, o que vai acontecer? De cima para baixo, o governador vai passar da onda amarela, voltando para a vermelha, e vai fechar tudo. Aconteceu isso em 2 regiões do nosso estado. Nós estamos com problema na região noroeste e nordeste. Regrediram. Salvo engano, a cidade de Tuiutaba está com tudo fechado no comércio. Isso prejudica até mesmo as nossas indústrias aqui. Então, não é para a gente falar o seguinte, agora está tudo liberado. Não está. Nós estamos na onda amarela. E se não tomar cuidado, de 28 em 28 dias é feita uma análise. Na próxima análise, nós podemos migrar para frente ou nós podemos regredir e ter que fechar tudo. Aí não é a gente, não é a Câmara, não é o prefeito. Aí é o governador. Aí vem o Ministério Público, vem a Justiça, e nós não temos como lidar com isso. É a questão de consciência. Obrigado, presidente. No final da reunião, eu vou fazer o meu pronunciamento. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal. Matérias do Executivo Municipal. Ofício Gabinete 477/2020, que encaminha o projeto de lei 076/2020, que altera a emenda do caput do artigo 1º, revoga o inciso 1º do artigo 1 e acrescenta os incisos 5, 6 e 7. E ao parágrafo 2º do artigo 1º e altera o caput do artigo 3º, todos da lei 2.262/29 de agosto de 2014. Ofício Gabinete 478/2020, que encaminha o projeto de lei complementar 77/2020, que acrescenta o parágrafo 3º, 4º, 5º ao artigo 22 da lei complementar 2.560, de 27 de julho de 2018. Ofício Gabinete 487/2020, que encaminha o projeto de lei 078, que autoriza o Poder Executivo a promover a transposição e transferência e dar outras providências. Matéria Legislativa Municipal, indicação 123/2020, que indica que se tome as providências para que proceda na troca das lâmpadas tradicionais por tipo LED na Avenida Itália, no bairro Novo Horizonte, de autoria do vereador Zé Faquinha. Indicação 125, que indica que se estude a possibilidade de executar a pavimentação na rua Engenho, que é entre os bairros Morada do Sol e o bairro Santa Cruz, de autoria do vereador Sandro Moretti. Peço aos vereadores que tomem assento aos devidos lugares e, conforme o parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno,
permaneçam sentados aqueles que concordam com as indicações lidas. Declaro aprovadas as indicações 123 e 125/2020. Passaremos agora à discussão e votação das matérias que constam em pauta. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 02/2020, que altera o parágrafo 2º ao artigo 66 da Lei Orgânica Municipal e da outras providências de autoria do Poder Legislativo Municipal. A proposta de emenda à Lei Orgânica será considerada aprovada se obtiver 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Lembro ainda que o presidente também vota na emenda de lei orgânica. Coloco agora em discussão em segundo turno a proposta de emenda à Lei Orgânica 02/2020. Em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador William. Essa proposta de emenda à Lei Orgânica, ela foi amplamente discutida na semana em que foi votada, obtendo aí votação unânime, salvo melhor entendimento, não é isso? Isso. Então, eu acredito que não há o que discutir em relação a ela, se não houve nenhum evento novo, se não existe nenhuma percepção nova por parte dos demais vereadores, acredito que é só colocar em votação. Eu peço aos senhores aí que mantenham silêncio, por gentileza. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Presidente, eu creio que mais é questão de votação, que é a segunda votação, né? Então, imagino eu que dispensa maiores comentários. Mais algum vereador? Coloco agora em votação, em segundo turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica 02/2020. Falta a vereadora Terezinha. Declaro aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Lei Orgânica 02/2020 por 13 votos, por unanimidade. Tendo sido aprovada a emenda à Lei Orgânica 02/2020, é necessário realizar uma alteração do regime interno dessa Casa Legislativa. Nesse sentido, iremos colocar em deliberação um projeto de resolução número 05/2020, que exclui o inciso 1º, o inciso 4 do artigo 68 do Regimento Interno da CMNS e da outras providências de autoria do Poder Legislativo. Coloco agora em discussão o projeto de resolução 05/2020. Em discussão. Presidente, é outro projeto que dispensa discussão, uma vez que nós acabamos de votar a emenda à Lei Orgânica, de número 2, e esse projeto de resolução 05, o que ele vem fazer é alterar o regimento adequando a nova norma. Mais algum vereador? Coloca agora em votação o projeto de resolução 05/2020. Esse eu não voto, não. Eu não voto esse, não. Esse eu não voto, não. Declaro aprovado o projeto de resolução 05/2020 por 12 votos. Projeto de lei 066/2020, que institui no município de Nova Serrana a obrigatoriedade das concessionárias de revendas de veículos novos realizarem o plantio de árvores da outras providências de autoria do vereador Remirto José Pedro. Senhor secretário, vereador Giovanni Máximo, por favor, proceda à leitura à emenda 01.
Presidente, eu estou observando aqui que são duas emendas e, na verdade, as duas emendas, elas vêm trazer um corpo mais inteiro ao projeto. Fazer a proposta de fazer a leitura das duas emendas e discutir as duas e votar se for. Se o plenário concordar. As duas propostas. É porque é o mesmo sentido. Então, por favor, secretário, faça a leitura das duas emendas. Emenda 01 ao projeto de lei 066/2020 modifica o artigo 4º com a seguinte redação. Artigo 4º. As infrações à presente lei serão puníveis com multa, que implicará no valor de 10 UFPNS. Cada veículo que foi vendido sem a compensação da doação de muda de árvore, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Justificativa. A presente emenda tem por finalidade adequar o artigo 4º do projeto ao artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal de 1988, prevendo expressamente o respeito ao contraditório e a ampla defesa, conforme recomendação do parecer jurídico. É uma reunião aqui definido em conjunto com as comissões. Também a emenda 02 ao projeto 066/2020 modifica a emenda do projeto 066/2020 com a seguinte redação. Institui o município de Nova Serrana a obrigatoriedade das concessionárias de revenda de veículos novos realizarem doação de mudas de valores e da outras providências. Justificativa. A presente emenda tem por finalidade substituir a emenda do projeto à expressão realizarem o plantio de árvores pela frase realizarem a doação de mudas de árvores, conforme recomendação do parecer jurídico. Nova Serrana, 1º de setembro de 2020, reunião conjunta com todas as comissões. Como o sentido é um só, das duas emendas, colocarei em discussão. Está em discussão. Presidente, eu vejo com bons olhos as duas emendas, assim como o projeto, e como eu não faço parte das comissões, o momento para poder exaurir algumas questões é esse. Eu não vi no projeto o poder ao executivo de regulamentar o projeto naquilo que couber, a lei naquilo que couber. Então, eu gostaria até de uma consulta, ao jurídico sobre a possibilidade de uma emenda ao artigo 6º, onde diz que esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada pelo Poder Executivo naquilo que couber, por decreto. Os demais? Só para tornar a lei aplicável, eu vou tornar mais claro a discussão. O vereador Remilton é o autor do projeto, um projeto fantástico, um projeto que, quando a gente percebe, vereador, que o valor de um veículo para o valor de uma muda, eu acho que é gritante. E acredito que toda concessionária quer plantar muita árvore, porque, como consequência, vendeu muito veículo. Então, assim, é um projeto importantíssimo. Porém, quando esse projeto chega ao Executivo, muitas vezes o prefeito, não esse, qualquer prefeito, vai ter uma dificuldade de atrelar aquilo que deve ser feito. Então, cabe ao Poder Executivo, dentro das suas limitações da lei, ou seja, não vai extrapolar a lei, não se pode regulamentar extrapolando a lei, mas eu vejo que cabe e poderá ser regulamentado pelo Poder Executivo naquilo que couber, mediante decreto. Normalmente, CODEMA vai ser consultada, a Secretaria responsável vai ser consultada e vai propor as nuances ali de um possível decreto para tornar realizável o projeto. Compreendido? Presidente, eu não... Desculpa, vou deixar o autor do projeto primeiro falar. Eu não vejo nenhum impedimento na questão da proposta da emenda, não. Até creio que ele vem acrescentar mais o valor mesmo, a proposição aí do nobre colega aí, o Remirto. Vereador Remirto. Obrigado, presidente.
Não, só para esclarecer um pouco a intenção do projeto, que alguns não estavam aqui na discussão das comissões, porque todo mundo sabe que o carro, o veículo ao se locomover, ele coloca na natureza grande quantidade de gás carbônico. E o gás carbônico é prejudicial a nós humanos e os animais de modo geral. E a natureza, na sua perfeição, quem que pode reverter esse gás carbônico em oxigênio? São as árvores, são as plantas. Então, é uma maneira que eu acho que deveria partir dos proprietários das concessionárias, um projeto deles deveria partir deles, porque o carro, a moto, através do barulho, a árvore, se você pegar um livro de paisagismo, você vai ler que o lugar que tem mais árvore, o barulho diminui, a planta tem essa facilidade, e além de melhorar o oxigênio, melhorar o ambiente. E também, se tem mais árvores, tem mais pássaros. E onde tem mais pássaros, tem menos insetos. Onde tem menos insetos, lógico, vai ter menos doença. Então, você vê que a árvore só tem a beneficiar ao meio ambiente. Então, é uma maneira de se plantar mais árvore. O projeto em si, ele falava de plantar. Aí fez a emenda para doar. O problema que eu acho, que quando doa, as árvores às vezes vão para o lugar errado, não vão para o lugar correto. Quando você planta, a árvore vai ficar ali. Quando você doa, muitas vezes a árvore vai para mais longe, vai para outro município. Essa é a experiência minha de muitos anos, que muitas vezes as pessoas pegam aquele valor da árvore e fazem uma barganha, pega outro material que não é árvore. Isso aí eu provo que já vem acontecendo há muitos anos. Então, o projeto original era nesse sentido. Agora, depois cabe aos futuros vereadores fiscalizar isso aí. Se o município vendeu 500 carros, na tese, vão ser 500 árvores naquele ano que a cidade vai ganhar, o meio ambiente vai ganhar. Então, a intenção do projeto é essa. Obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelas palavras. Mais algum vereador que não fez uso da palavra? Vereador Presidente, Adalberto com a palavra. Quero parabenizar o projeto do Remir, falar que eu sou favorável. E quem já veio em Nova Serrana aqui, quem já passou por Nova Serrana daqui a 10 anos, Remir, tanto que vende carro aqui em Nova Serrana, a cidade vai estar bem diferente, viu? E mais saudável. Então, parabéns, Remir, pelo projeto. Sou favorável. Mais algum vereador? Olá, presidente. Com a palavra, vereador Santo Moretti. E no caso aí, como seria feito esse plantio? Quem é que ia fazer esse plantio? E mais um também, nossa cidade... Está no corpo do projeto aí. Nossa cidade, Ricardo, você sabe, as calçadas são muito estreitas e o povo está cortando as árvores. Cada dia mais árvores sendo cortadas, onde vai plantar essas árvores aqui na cidade? Complicado, né? É um ótimo projeto, mas... Aqui não está falando da terceira. Vamos colocar. Sandro, no artigo 3º está contemplando aí qual que é o desenvolvimento do projeto e as áreas e quem será o responsável para fazer a aplicação da lei aí do plantio das árvores. Projeto no artigo 3º. O plantio deverá ser feito em vias urbanas, áreas de preservações permanentes, reservas florestais, parques, jardins e corredores ecológicos, assim como em outros ambientes ecologicamente apropriados ao plantio dentro do município, designado pelo Poder Executivo e acompanhado por profissional competente. Tem mais uma emenda aqui, a terceira emenda do vereador William. Se todos concordar, eu vou colocar as 3 emendas junto. Eu concordo. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Alberto. Só dar os parabéns, Remir, sempre na defesa do meio ambiente, né? Uma das coisas mais importantes que a gente precisa mesmo, o meio ambiente precisa ter respeito, porque nossa vida depende do meio ambiente, né? É importante. Então, Remir, parabéns por essa bandeira que o senhor carrega e sou totalmente favorável desse projeto do senhor aí. Pode contar comigo. Mais algum vereador? Tem. Com a palavra, vereador Idalino. Também não pode deixar de agradecer, parabenizar o colega vereador Remir, um dos maiores defensores aqui do meio ambiente. A gente vê que não é fácil. Quando a gente vê uns 20, 15 anos atrás, a gente tinha lagoa aqui, quase no centro da cidade, que a gente pescava, né, Remir? E hoje a gente não vê nada disso.
Às vezes a pessoa acaba com a nascente aqui, uma lagoa, mas não é cobrado de plantar ali uma árvore do outro lado. Então tinha que obrigar mesmo esses donos de loteamento, uma vergonha na cara, e fazer plantio, os próprios donos de loteamento, salvar aí as nascentes. E esse projeto aí vem conscientizar essas pessoas. E também a gente vê, tem um projeto de lei que não sei de qual vereador, que cada criança que nasce no hospital tem que plantar uma árvore. Isso não é executado. Gente, uma árvore não é difícil não de plantar, não. Então, assim, eu acredito que o pessoal do meio ambiente, secretário do meio ambiente, isso aí vai ajudar bastante. Então, parabéns, Remito, com essa preocupação. Eu acredito que daqui, se hoje nós plantarmos, aquelas árvores que o senhor fez a força-tarefa para plantar aquelas árvores no passado, foi logo no início do ano, eu tenho certeza que muitos, daqui uns 5, 6 anos, vai dar sombra para muitos de nós, e criança que vai para a escola. Com certeza, né, o meio ambiente agradece e só tem que crescer isso aí em Nova Serrana, essa qualidade de vida. Presidente. Com a palavra, vereador Pastor Giovanni. Deixa eu só dignificar o trabalho aqui, tanto do CODEMA, né? Eu participei de uma reunião há 15 dias atrás, e eu vi as pessoas que realmente fazem parte do CODEMA, e nesse dia também o Remito estava presente, e eu vi a importância de ter pessoas como estavam lá, pessoas realmente com uma distinção social muito grande, pessoas que empenham realmente, pessoas que não precisavam estar lá, né, Remito? E aceitaram de bom grado fazer parte da comissão do CODEMA, ali, desse órgão tão importante para facilitar. E eu vi que em uma das discussões, ou duas, o Remito foi muito feliz nas suas colocações e até ajudou o pessoal a ter uma votação. Lá é como aqui na Câmara, né? Tem uma votação, quando não há quórum de votação, passa para a reunião seguinte. Tinha projeto lá que tinha 4 meses que estava sendo discutido. Quer dizer, a gente vê isso com bons olhos, né? Porque a gente vê uma seriedade do trabalho. Parabéns ao CODEMA, parabéns ao Remito aí com as suas propostas. Mais algum vereador fazer algum questionamento? Coloca agora em votação a emenda 01, 02 e 03 ao projeto de lei 066/2020, 066/2020. Em votação. Declaro aprovado a emenda 01, 02, 03 ao projeto de lei 066/2020 por 12 votos favoráveis. Coloco agora em discussão o projeto de lei 066/2020. Em discussão o projeto. O projeto acabou sendo mais do que discutido na tramitação das emendas. Coloca agora em votação o projeto de lei 066/2020. Em votação. Declaro aprovado o projeto de lei 066/2020 por 12 votos favoráveis. Os projetos acabaram. Como eu falei que no final eu iria fazer o meu pronunciamento sobre as palavras da vereadora Terezinha. Vereadora Terezinha, jamais eu queria afrontá-la, a senhora aqui. A gente sabe que a senhora é uma grande vereadora aqui, né? A senhora exerceu com excelência a sua presidência, mas números aqui, ele tem que ser falado. E eu vou passar os números, o que foi gasto em 2019 pela senhora presidente, pelo Osmar, e por mim também agora nessa gestão. Então, eu especifiquei todos os gastos que foram gastos pela senhora, pelo Osmar, e na minha gestão, e também na gestão do pastor Giovanni.
Bem, então peço ao senhor para o William conduzir a reunião, o senhor para marcar o tempo. Não, presidente, isso aqui, o horário aqui, o presidente é livre, não tem. Eu gostaria de consultar. Não é não, senhor presidente. Só um minuto, eu preciso passar os dados, eu fui questionado, eu gostaria de consultar a jurídica. Mas eu peço o senhor para passar a presidência, então o senhor vai usar. Doutora Márcia, só um minuto, vereador. Doutora Márcia, eu gostaria que a senhora fazer uso da palavra. Eu não sei porque que o senhor está com medo de eu passar os números, vereador. Que medo é esse? Que medo é esse que eu vou passar os fatos reais? Senhor presidente, não estou falando de medo, não, estou falando de ordem. Ontem foi dia 7 de setembro, ordem e progresso. Por gentileza, mantenha a ordem. Doutora Márcia, com a palavra, por gentileza. Presidente, e dá o direito à defesa da Terezinha, ó. Sim, ela vai ter... Assim, ó, o senhor mostra para mim... Vai ter a resposta. A lei orgânica, onde quer que o presidente... Vai ter a doutora... A vereadora Terezinha, assim que eu fizer o pronunciamento, se ela quiser fazer uso da palavra, será feito. Antes só do senhor falar, pela ordem, senhor presidente, eu gostaria só de um minuto. Em minhas mãos aqui, eu tenho todos os gastos meus, do antigo presidente da Câmara em 2019 e do senhor presidente, mas eu não estou aqui para disputar ou para mostrar... nem uma forma de trabalho diversificada. Eu simplesmente falei do meu trabalho. Sim, e eu vou falar... Nós, vereadores, temos que falar com propriedade daquilo que nós fizemos. E aqui eu tenho o nome dos 3, mas eu não preciso falar o nome de ninguém. Eu só quis mostrar o valor que eu gastei. E parabenizo o presidente pelas suas ações, só que eu gostaria que fosse apresentado do jeito que está aqui em minhas mãos, porque Sim. isso aqui é atual com a data de hoje. Vereadora, nós não podemos errar em números. Eu não questionei nomes, eu questionei em gastos em anos anuais. Eu não questionei nome, hora nenhuma, não questionei o nome da senhora, não questionei o nome do pastor Giovanni, não questionei o nome do Osmar. O que eu estou questionando é o que a Câmara Municipal foi gasto. Entendeu? Então, eu tenho os números, se a senhora tiver que fazer alguma retificação, que a senhora vai falar, que eu vou dar a palavra para a senhora no final. Então, a pedido do José Alberto, eu vou passar a presidência para o vereador William e vou fazer uso das minhas palavras. Presidente, antes de conceder a palavra, eu gostaria de fazer um requerimento para que o Poder Executivo possa encaminhar a esta casa representantes para, antes da discussão em comissão, explicar aos edis os termos dos projetos de lei 76, 77, 78, que dão entrada nessa casa nessa noite. Com a palavra, o vereador Ricardo de Freitas Tobias. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos, quero cumprimentar todos novamente. Na reunião anterior, apresentei muitos dados referentes às atividades da Câmara nos últimos anos. Quero dizer que tais números são reais. Tudo o que foi dito aqui é fato, e contra fatos não há argumentos. Minha intenção não foi atacar a nenhum membro do Legislativo ou qualquer outra pessoa, mas fui movido pela necessidade de cumprir com o princípio constitucional da transparência com atos públicos. Contudo, o que foi dito aqui na semana passada deu para entender de forma mais clara as razões que levaram a Câmara a estar nessa grave situação financeira. Não citei nome de nenhum vereador, e isso não foi um ataque a ninguém. Tratou-se apenas de mostrar que estamos em uma situação muito difícil e estamos trabalhando para equilibrá-las as contas. Sei que muitas pessoas acham que eu deveria ter exonerado os servidores de outros cargos, mas quero deixar claro que no momento enquanto estou como presidente, entendo a importância de ter pessoas competentes e com habilidades para ajudar no suporte administrativo e no suporte jurídico desta casa. Como eu já havia dito antes, todos os profissionais que estão trabalhando aqui atualmente são plenamente capacitados para cumprirem as demandas para as quais são designados. Na direção geral da Câmara, temos um servidor de carreira,
servidor concursado que ocupou o cargo desde que o cargo de diretor-geral foi criado por lei. A Câmara necessitava de alguém experiente na área pública e que proporcionasse segurança aos demais setores para exercerem suas atividades. Podemos dizer que anteriormente essa casa tinha diretor, mas não tinha direção. Agora estamos vendo os frutos de um bom trabalho sendo desempenhado. Na Procuradoria-Geral, também temos uma ótima profissional, com todas as qualificações para atender a Câmara Municipal. Inclusive, essa profissional trabalhou muito nesse ano de 2020, com uma carga de trabalho, além de rotineira, com as inúmeras sessões extraordinárias, processos de cassação, oitiva de testemunhas. Essa casa nunca teve tanto trabalho na área jurídica quanto em 2020. Vale lembrar que nos anos anteriores os repasses foram maiores e, por isso, os presidentes de 2017, 2018 e 2019 tiveram condições de fazer mais. Em 2020, tivemos significativas reduções, como a do 10º e da nova estimativa populacional, o que limitou muito as ações da Câmara, mas não deixamos as atividades serem afetadas, pelo contrário, agimos com austeridade para cumprir com todas as nossas obrigações. Quanto a todos os números apresentados pela vereadora Terezinha, quero dizer que são os mesmos que eu apresentei. Ela está falando sobre o que corresponde ao período em que ela esteve como presidente e ao que corresponde ao que o Osmar estava como presidente. Eu apresentei dados anuais, não fiz distinção entre os gestores. Os dados continuam os mesmos e estão à disposição de qualquer cidadão no portal da transparência. Quanto à escola do Legislativo, ressalto que ela faz um trabalho elogiável. Em nenhum momento isso foi questionado. E reforço, os dados que foram apresentados são dados anuais. Quanto a isso, não há o que questionar. Para resumir, é preciso destacar que estamos com foco na economia. O importante será sempre fazer o possível para atender a população com o menor gasto possível. É isso que estamos fazendo e continuaremos mantendo o Legislativo ativo, transparente e atuante. Agora eu vou passar os dados, o que foi gasto na gestão da vereadora, do vereador Osmar e na minha gestão. Vamos falar aqui da água mineral. A água mineral, no ano de 2017, a água mineral, no ano de 2017, foram gastos R$12.212. Na gestão da vereadora Terezinha, foram gastos R$6.900,75. Na gestão do Osmar, foram gastos R$5.311,75. Na minha gestão, foram gastos R$2.060,40. Vamos falar do combustível. Eu peço que a vereadora Terezinha anote esses dados. Se eu estiver errado, que ela me corrige no final, por gentileza. Vamos falar do combustível. O combustível, ele foi gasto, na gestão da Terezinha, R$7.762. Na gestão do Osmar, ele foi gasto R$8.900. Na minha gestão, o combustível, ele foi gasto R$2.752. Agora vamos falar de lanche. Na gestão da Terezinha, foram gastos R$28.702. Na gestão do Osmar de lanche, foram gastos R$10.455.
Na minha gestão foi gasto R$ 3.928 e mais um valor que eles não tinham colocado de 900 e poucos reais, de R$ 957 de colocar de manteiga, que não tinha colocado aqui na minha gestão. Então, na minha gestão de lanche foram gastos R$ 3.928 e mais 957. E na gestão da Terezinha de lanche, então na minha gestão foram gastos de lanche equivalente a R$ 4.800, mudou esses números, porque não foi acrescentada aqui manteiga na minha gestão, então está sendo alterado aqui mais 957. Então, de lanche, retificando, que na gestão da Terezinha, 28.702, na gestão do Osmar, 10.455, e na minha gestão, em torno de R$ 4.800. Agora vamos falar das diárias. As diárias, o jurídico da casa, ela não especificou para mim, mas na próxima reunião, se a vereadora se fizer questão, eu vou trazer especificado aqui as diárias. Mas só lembrando, Terezinha, esse gasto de 2019 é o gasto anual. Eu não estou falando tanto que a senhora gastou e que o ex-presidente gastou. Esse gasto que eu estou falando aqui é o gasto anual. Eu, na hora nenhuma, não mencionei nome nenhum. Então, aqui, ó, voltando, falando os números das diárias, números reais. Qualquer coisa, a senhora, viu? A senhora me corrige, por gentileza. Se eu tenho do meu tempo. Em 2017, as diárias foram gastos R$ 16.150. Em 2018, foram gastos R$ 49.800. Em 2019, foram gastos R$ 23.600. Em 2020, na minha gestão, foram gastos R$ 100. Por gentileza, Marluz, mantenha a ordem, por gentileza. Quero falar aqui especialmente quanto à vereadora Terezinha. Durante o meu pronunciamento na semana passada, eu não citei o nome dela hora nenhuma não citei o nome da Terezinha. Sabemos que ela herdou a Câmara de forma inesperada, com um quadro construído e tocou as atividades conforme lhe foi possível. No entanto, quero destacar que ela, como presidente interina, poderia ter aguardado para efetuar a convocação do suplente. Claro que a ordem judicial foi para a convocação, mas poderia-se ter buscado alternativa, pois havia 7 vereadores ainda em atividade, o que dava quórum para as reuniões. Além disso, o regimento interno e a lei orgânica falam em até 60 dias, e a legislação federal fala no prazo de até 120 dias para a convocação de vereadores suplentes. Então, faltou recorrer, já que havia essa sustentação na legislação. Se tivesse aguardado esse período para depois convocar o suplente, a Câmara teria economizado muito com salários e encargos. Vejamos, com salário de R$ 7.784, que era a época, vezes 6 vereadores por 120 dias, esses 4 meses, totalizaria uma economia de até R$ 186.820. Quanto às rescisões e indenizações, quanto a restos a pagar de 2019 para 2020, vou esclarecer alguns fatos. O exercício de 2019 foi fechado em um dia, foi sim, mas quero deixar claro que também deveria ter sido exigido dos servidores com férias vencidas que tirassem férias, mas isso não foi feito. Inclusive, muitos assessores, dentre eles, Terezinha, o seu assessor que pediu contas em agosto, estava com 3 períodos de férias vencidas, e a Câmara precisou pagar as indenizações agora. Eu quero questionar a assessora jurídica, a doutora Márcia, quanto à questão do chamamento dos suplentes, se o presidente na época tinha prerrogativa de entrar com recurso na questão judicial, se poderia ter chamado
em até 120 dias, sabendo que tinha 7 vereadores que davam quórum na época. Boa noite a todos. Em relação à convocação dos suplentes, na ocasião, a ordem judicial que a Terezinha, vereadora presidente na ocasião, foi para que fosse convocado em 5 dias. Ela acatou a ordem judicial, sim. Agora, o que o senhor está falando aí é que consta na lei orgânica. Nós temos previsto na lei orgânica que o suplente poderá ser convocado até 160 dias, 60 dias. E a legislação federal nos dá o prazo de até 120 dias. Mas a vereadora Terezinha acatou a ordem judicial. Hora nenhuma, não estou questionando a vereadora, foi opção dela, cumpriu a decisão judicial, né? Então, isso aí eu estou só fazendo um questionamento sobre o recurso que poderia ter entrado. Mas, vereadora presidência, a vereadora Terezinha, ela trabalhou aqui com mão de ferro, todo mundo sabemos disso, cortou gasto, né? Em momento algum eu citei o nome da Terezinha, eu citei o gasto que foi gasto no ano 2017, no ano 2018, e 2019 e 2020. Agora eu peço à vereadora Terezinha, se tiver algum questionamento, se eu tiver errado nesses números, por favor, que me corrija. Presidente. Eu dei a palavra à vereadora Terezinha. Presidente, não, o senhor não. Presidente Questão de ordem. Palavra, presidente William. Encerrado a fala do vereador Ricardo de Freitas Tobias, apenas a título de esclarecimento para que seja mantida a ordem, cabe ao presidente, nos termos do artigo 15, cumprir e fazer cumprir o regimento. Sobre questionamentos sobre as falas do vereador Ricardo de Freitas Tobias nas reuniões, desde a última semana, o presidente poderá, em qualquer momento da reunião, da sua cadeira, fazer ao plenário comunicação de interesse da Câmara ou do município. Então, há legalidade na fala, ressaltando que o presidente poderá delegar ao vice-presidente competência que lhe seja própria. E, neste caso, nos termos do inciso 22 do artigo 15, parágrafo 1º, o presidente não poderá, senão na qualidade, no parágrafo 2º, para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá a presidência ao seu substituto e não reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs a discutir. Em relação à ordem no plenário, nos termos do artigo 77, o vereador tem direito à palavra para, inciso 5º, dar explicação pessoal. Parágrafo 1º, inciso 2º, diz 5 minutos nos casos dos incisos 2, 4 e 5, né? 2º, 3º, 4º, perdão, e 5º. Então, a vereadora Terezinha vai ter 5 minutos contados no painel para dar explicação pessoal. O vereador pode, nos termos do 81, usar a palavra para explicação pessoal por esse prazo de 5 minutos apenas uma vez, para aclarar o sentido e a extensão de suas palavras, que julgar ter sido mal compreendidas por qualquer um de seus pares. A vereadora Terezinha fez uso da tribuna e agora faz explicação pessoal sobre as palavras ditas pelo vereador Ricardo de Freitas Tobias. No meu entendimento, caso o presidente Ricardo de Freitas Tobias, que fez uso da palavra, sinta que a extensão das suas palavras também não foram bem entendidas, ele também pode, por uma vez, fazer uso dos 5 minutos para aclarar a extensão das suas palavras. Em seguida, diante das discussões, dos esclarecimentos, entendo que cada cidadão, cada pessoa que nos assiste, cada vereador, sabe muito bem discernir o que é certo e o que é errado, e peço que a gente faça o encerramento da reunião na sequência. Lembrando também que, nos termos do artigo 20, o líder, nós temos a liderança que deu o sinal da palavra, tem direito a fazer uso da palavra a qualquer momento por tempo não superior também a 5 minutos, a fim de tratar de assunto relevante ou para responder à crítica dirigida à bancada que liberar. Nessa ordem, vereadora Terezinha tem 5 minutos, vereador Cabral 5 minutos, vereador Zé Alberto, não sei se ele entendeu alguma crítica à bancada, mas isso aí ele pode se manifestar.
como crítica bancada, se a Terezinha entender, eu dou os meus 5 minutos para ela, que eu sou o líder, eu passo 5 minutos para ela, se ela entender que tem necessidade. Então, definido o tempo de 5 minutos para a Terezinha, caso haja necessidade de se estender um pouco mais esse prazo, vereador Cabral na sequência, Ricardo de Freitas Tobias ao final, para caso venha dar explicação de palavras mal interpretadas, e no final a gente vai declarar encerrada a reunião. Com a palavra, a vereadora Terezinha Célia do Carmo. Obrigado, vereador professor. Presidente, só um instante, por favor. Sim. Devido não estava na pauta essa questão, eu assumi um compromisso, eu preciso de me retirar, por favor. É dispensado o vereador Obrigado. primeiro secretário e o vereador segundo secretário. Ainda mantém esse quórum e Terezinha com a palavra. O vereador Cabral havia pedido a palavra anteriormente. Se assim o A inversão é deferida. Vereador Cabral. Em seguida eu faço meu pronunciamento. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, todos presentes. Eu vejo que, enquanto isso, o Executivo está nadando de braçada, sem vereador nenhum fiscalizando. A fiscalização voltou toda para a Câmara. Mas, enfim, vamos fiscalizar, então. O senhor falou que a Câmara antes tinha o diretor, mas não tinha direção. Tudo bem. Esse senhor aqui tem uma carreira muito bonita. O senhor está falando do atual diretor. Ele esteve na rádio com o senhor, vocês falaram muito bem, tem uma dicção muito boa. Mas eu quero saber também qual a legalidade desse apostilamento dele, já que ele é tão legal assim, está tão legalidade, porque em 2017 o pastor Giovanni deferiu o apostilamento dele. 2018, o mesmo presidente foi tão ruim aí para ele, deferiu o apostilamento dele para ganhar 12 mil reais. Ele é efetivo nessa casa, igual o senhor falou, é verdade, para ganhar 4.800 e poucos reais, quase 5 mil. Hoje o que ele quer é não ficar na direção, que qualquer lugar que colocar ele vai ganhar 12 mil, a mesma coisa. 12 mil reais, a mesma coisa. Então é o seguinte, eu quero saber, passar para o senhor a parte disso, que já que ele veio para salvar a pátria, igual foi falado na rádio aqui que o senhor está falando, para o senhor tomar sobre essa ciência. Às vezes o deferimento do presidente que saiu aí também, às vezes pode estar ilegal. Porque esse é um dos gastos que o senhor não está dando conta de fechar a casa, um dos motivos é esse. Porque ele estava muito bom o serviço dele, é um cara muito competente. Hoje é um cara que ele está muito justo, muito certo, pelo diretor que ele está, mais que é certo, estava na prefeitura, o senhor trouxe, um bom profissional, um ótimo profissional. Mas se ele no dia da manhã não estiver na direção, o senhor acha justo, né? Tem que ver esse direito adquirido, se realmente está certinho, porque está na justiça, inclusive. Mas foi o senhor que colocou, né, professor Ilha? Na justiça? Você não faz memória? Na verdade, o apostilamento. Nós empenhamos por encerrar o apostilamento. Em 2017, houve o apostilamento do servidor Enéas Fernandes, foi concedido pelo pastor Giovanni, que se retirou, mas na semana que vem ele pode dar a explicação pessoal dele. No mesmo ano, o pastor Giovanni revogou o apostilamento. No ano seguinte, o vereador Osmar Fernandes dos Santos fez novamente o apostilamento, ou seja, houve a revogação da revogação. E o vereador Osmar Fernandes dos Santos não promoveu a revogação da revogação da revogação do apostilamento. É só passar que pode ser feito por decreto legislativo e continua com a palavra. Beleza, muito obrigado, só isso mesmo. A palavra, vereadora Terezinha Célia do Carmo Silveira. Obrigada. Como eu disse, a intenção não é mencionar nome, não vou mencionar nome de ninguém. Mas, quanto ao lanche, vamos voltar. 2020, R$ 3.928,70. Mais R$ 957 de manteiga. E R$ 3.375 de marmitex no dia da cassação dos vereadores. Então, aqui já está errada a matemática. Já não bate com a minha matemática. Quanto às diárias, eu tenho separadas. R$ 5.100 foram minhas. A do outro presidente, eu não vou mencionar. Dizer que esse valor de 153 mil, até nos grupos políticos, que é o maior motivo de eu estar aqui hoje, fazendo uso da tribuna e declarando tudo o que eu estou declarando, é porque, graças a Deus, muita gente gosta da Terezinha do Salão das Noivas, respeita e quer o bem dela.
Esse final de semana foi o final de semana que eu mais recebi pessoas na minha loja, na minha casa. Sabe por quê? Para mim poder manifestar sobre o segurança, os vigias. Eu não acho justo, porque eles trabalharam com excelência, fizeram o seu trabalho certo. E eram um dos menores salários, igual eu falei na tribuna. O guarda-armado, eu já havia tirado, porque o guarda-armado era um valor muito alto. E devido a ter a porta detector de metal, não precisava mais do guarda-armado. Mas nós custamos a suspender o contrato. Foi muito difícil, mas nós conseguimos. Então, tenho uma mensagem de encaminhamento, onde uma pessoa fala, até agradeço a essa pessoa que falou, que eu não sei quem é, mas eu gostaria muito de conhecer e ter o prazer de falar sobre o que está lá, porque disse que eu gastei 159 mil, né, com segurança na Câmara Municipal. Mas aqui está tudo colocado detalhadamente. Tudo o que foi feito, e não é só esse papel. Todas as contratações, todas as exonerações e todos os contratos que foram suspensos, os documentos estão na minha sala. Então, não estou aqui para falar sobre a administração de um, a administração de outro, mas eu estou aqui para falar o que eu fiz e falar a verdade. E agradeço a todos que confiaram, confiam, e eu espero em Deus que continuem confiando em mim. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Ricardo de Freitas Tobias. Então vamos voltar aqui em números. Vou falar sobre o Marmitex. Quero esclarecer quanto ao consumo de Marmitex na Câmara, que realmente foi uma despesa efetuada pela instituição em 2020. Mas o consumo dessas Marmitex aconteceram apenas nos dias específicos das sessões de julgamento dos processos de cassação dos vereadores afastados. E isso ocorreu justamente a pedido de vereadores das comissões processantes, e a compra dos Marmitex aconteceram apenas nas sessões com maior tempo de duração. Sessões estas que englobaram horários de almoço ou que se estenderam muito além do horário de trabalho normal. Lembrando que todos os vereadores estavam impedidos de deixar as dependências da Câmara durante as sessões de julgamento. Houve dias em que as sessões foram iniciadas às 8 horas da manhã, e até mesmo houve dias que ocorreram 3 sessões para apresentação de relatório final e para julgamento. Agora me explique, por favor, como é que vereadores e servidores iriam ficar o dia inteiro sem comer e sem poder sair para comer? As Marmitex foram adquiridas ao valor unitário, então cada Marmitex custou apenas R$12, o que totalizou o valor de R$3.375. Eu ainda pedi que fosse feito o preço mais barato, tinha que ser. Então isso tudo foi dado em consideração. Lembrando que as Marmitex foram adquiridas no valor unitário de R$12, o que totalizou o valor de R$3.375 as refeições. Certamente um dinheiro empregado sem farra, apenas para facilitar o trabalho de pessoas que precisavam se manter em tempo integral dentro da Casa Legislativa. Vereador Terezinha, não estou aqui hora nenhuma para poder afrontá-la, hora nenhuma, só pode ter certeza que não estou aqui. Mas eu quero lembrar também que a senhora também exonerou também cargos baixos aqui, como o terceiro assessor, no valor de R$1.000 e poucos. A senhora exonerou 13 servidores também. 9 servidores. 9, eu falei na tribuna antes mesmo do senhor 9 falar. servidores com R$1.000 e poucos. Então, assim, se for para olhar nessa questão também, né, também houve dispensa também nesse quesito aqui. Não estou aqui para poder afrontar, eu quero deixar bem claro, o que eu passei aqui são números
corretos, números certos. Esses números estão no portal da transparência. Se alguém tiver alguma dúvida desse relato que eu falei, está no portal da transparência. Tá, muito bem, está no portal da transparência, e eu gostaria que constasse, né, o tempo que foi de um presidente e do outro, e quanto ao assessor, não foi 60 dias, foram só 40, e deixar bem claro para a população que no dia da cassação, nem eu e nem meus assessores comemos ou servimos de qualquer lanche que foi oferecido aqui na casa, que nós trouxemos de casa o nosso lanche. Vereadora Terezinha, nós falamos que nos termos regimentais só iria ser concedida a palavra uma única vez. Vereador Ricardo de Freitas Tobias, já encerrou a sua fala? Só falar que houve necessidade dos lanches, dos marmitex, no valor de R$12, né? E que foi um ato de necessidade, foi de extrema necessidade que foi feito esse pedido, a pedido dos próprios vereadores. Vereador William, presidente William, as minhas falas estão encerradas. Obrigado, Ricardo de Freitas Tobias, obrigado ao plenário, aos presentes, né, pela paciência de acompanhar esse debate. É um debate que a gente poderia estender aqui, mas nós não queremos, não é a finalidade. E só para esclarecer aqueles que não entenderam a questão do Marmitex, se trata de um procedimento de julgamento. Então, assim como acontece no fórum, os jurados eles não deixam as dependências, e esse Marmitex foi servido para advogados, julgadores e os servidores que estavam diretamente envolvidos apenas nos processos que tiveram início antes do horário do almoço. Os que iniciaram mais tarde não teve esse gasto. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.